Fala pessoal, beleza? Diogo Becker aqui, estou de volta, fiquei uns dias aí de férias sem postar vídeos, sem criar conteúdo aqui, criei só conteúdos curtos nas redes vizinhas, então deem uma olhada se vocês quiserem. Bom, se você é novo no canal, bem-vindo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de produto, focando em um tema que é super relevante e eu vejo que é relevante pelo número de perguntas que eu recebo nos outros vídeos que eu tenho e também nas perguntas que às vezes alguns alunos e alunas me mandam no meu curso de Product Management na PRD Academy. Se você quiser ver mais sobre esse curso, dá uma olhada no link da descrição, que é o curso em que eu dou aula e vale muito a pena porque ali você vai aprender na prática, com atividades práticas que eu mesmo que reviso, tá bom? Então eu reviso as atividades que vocês fazem para você conseguir fixar e tirar todas as dúvidas. Tá? Então hoje eu vou falar aqui um pouco nesse vídeo sobre a relação entre outcomes e o roadmap. Né? Então os outcomes ali são os objetivos, tá? Os resultados que a gente quer chegar, que a gente quer conseguir. Tá? Então quando a gente vai ler, por exemplo, o Inspired, lá, né, o Inspirado, do Marty Cagan, ele comenta que o futuro, né, o melhor jeito da gente desenvolver o roadmap é focando em outcomes, em resultados, e não fazer um roadmap focado apenas em funcionalidades, né, apenas em objetivos de curto prazo, apenas em ferramental, apenas em funcionalidades que a gente quer desenvolver dentro do produto. Tá, mas o que ele quer dizer com isso, né? São uma ou duas páginas dedicadas a esse assunto no livro, então é muito pouco. Né? Então eu fui pesquisar, olhei, também cruzando com a experiência que eu tenho trabalhando com o produto, eu trago aqui para vocês uma visão assim resumida e tentando explicar um pouco como a gente correlaciona, né, os OKRs, os nossos objetivos e resultados esperados, com o nosso roadmap, que é a forma que a gente gerencia o nosso trabalho no dia a dia, beleza? Se você tiver dúvida vendo esse vídeo, comente, tá? Para a gente poder trabalhar junto. Então, aqui está um Miro que eu montei para a gente começar a trabalhar. E o que eu quero começar é na questão de outcomes, né? De objetivos. Né? Quais são os resultados e objetivos que a gente deseja para esse semestre e ano. Então, isso é uma decisão estratégica. Tá? Então, quando a gente vai pensar na estratégia, a gente vai analisar todo o cenário, o ambiente, como a gente está, como que está nosso desenvolvimento, como que está o nosso produto, como que estão os concorrentes, oportunidades do mercado e decidir o que é o nosso objetivo, certo? Nosso objetivo para aquele semestre. Então, eu vou usar um exemplo, que é o exemplo que eu tenho no meu curso, tá? Que é o exemplo do aplicativo para encontrar restaurantes que sejam pet friendly. Tá? Então, é um aplicativo que você busca, vai encontrar algum restaurante pet friendly perto da sua casa. Então vamos imaginar que a gente tem alguns objetivos possíveis. Eu posso ter um objetivo possível que é aumentar o número de clientes. Tá? Eu posso ter um outro objetivo possível que seria melhorar a ativação. E eu posso ter um outro objetivo possível que seria melhorar a experiência dos restaurantes. Tá? Eu vou dar esses três exemplos e depois que eu já preencher tudo, eu vou adicionar mais um objetivo para simular um cenário em que a gente muda de estratégia. Tá? Então a estratégia está seguindo um percurso e aí depois de às vezes alguns meses, às vezes 6 meses, vamos dizer, a gente muda a estratégia, muda o objetivo principal e isso vai impactar o roadmap. Então vocês vão conseguir enxergar claramente o que acontece nessa mudança e como que você pode gerenciar isso. Afinal, né, Product Manager é um gerente de produto, então uma das coisas que a gente tem que fazer é isso durante o dia a dia. Então a gente, aqui não está no formato OKRs, tá? Eu deixei numa visão resumida. Se você quiser ver mais de OKRs, eu tenho outros vídeos de OKRs no canal. Mas vamos imaginar que nosso objetivo seja ser o maior aplicativo, então a gente quer aumentar o número de clientes. Tá? Então esse é um resultado esperado, aumentar o número de clientes por causa do objetivo de ser o maior aplicativo de encontrar restaurantes pet friendly no Brasil. A gente quer que os clientes, então, relacionado a isso, eu também tenho uma visão de ativação, eu quero que as pessoas que viram cliente usem, né? Então os clientes utilizem de fato, então a gente chama isso de ativação. Então eu posso ter o objetivo de melhorar a ativação, esse é o objetivo e resultado. Eu posso pensar também no lado não só do usuário que busca o restaurante, mas também a gente pode pensar no outro lado, que seriam os restaurantes que cadastram suas informações dentro do aplicativo, colocam fotos, colocam
o endereço, coloca o nome, coloca logo, coloca todos os dados do seu restaurante dentro do aplicativo. Tá? Então eu coloquei esses 3 para a gente imaginar um cenário real, né? A gente pode ter uma empresa que ela tem 3 objetivos naquele semestre. Às vezes, se o time for um pouco menor, a gente pode ter que priorizar aqui e falar, bom, vamos fazer nesse semestre trabalhar esses 2 primeiros, né? Aumentar o número de clientes e ativação, e a gente deixa melhorar a experiência dos restaurantes para depois. Tá? A gente poderia fazer algo assim, nesse sentido. Tá? Então a gente vai ter, já vou cruzar aqui com o nosso roadmap. Tá? Então aqui está o nosso roadmap, eu coloquei julho até dezembro, tá? Geralmente vai ser 6 meses, né? Então temos aqui os 6 meses. E aí, vamos lá, então a gente poderia ter, por exemplo, até já deixei eles aqui, a gente poderia ter os objetivos alinhados aqui, né? Os goals, né? Nossos objetivos. E o nosso roadmap. Então, como que ele vai ficar? Eu posso ter a visão de que eu vou fazer os 3. Vamos começar vamos começar com o exemplo simulado aqui de que a gente vai atacar os 3 objetivos nesse semestre. E a gente pode ter até vários squads. A gente vai ter às vezes um squad que vai trabalhar só no primeiro objetivo, um outro squad que vai trabalhar só no segundo, um terceiro squad que vai trabalhar só no terceiro, ou então várias combinações possíveis aqui, tá bom? E se a gente decidisse que fosse fazer só 2, a gente deixaria isso aqui para depois, eu colocaria aqui para, vamos supor aqui, ó, 2025, tá? Ano que vem. Então, vou voltar para cá. O que acontece na prática? Na prática, a gente vai pensar assim, esse é o input, digamos assim, esse é o início do planejamento dos times para aquele semestre, ou ano, tá? Aquele período. Então a gente tem os objetivos, e esses objetivos vão definir, vão impactar a nossa escolha de quais features, quais funcionalidades a gente vai desenvolver. Então isso aqui vai impactar a priorização. Se a gente for priorizar sem olhar os objetivos da empresa, a gente vai priorizar olhando muito apenas o que o cliente precisa, o que a gente tem de product sense ali também, do que a gente acha que precisa ser desenvolvido. Então a gente vai cruzar análise de dados com entrevistas com clientes, com análise do mercado, e a gente vai tomar essa decisão. Então não vai ter um direcionamento estratégico da empresa, a gente vai tomar a decisão baseada tipo em tela branca. O que eu posso fazer? Posso fazer o que eu quiser, eu vou decidir, vou fazer um roadmap do jeito que eu quiser. Quando a gente tem os objetivos, a gente não faz assim, a gente já tem é como se fosse um direcionamento. Você delimita o nosso brainstorming nas ideias para focar. O que eu posso fazer para melhorar o meu número de clientes no aplicativo, né? Então vamos imaginar, eu imaginei 2 features aqui possíveis. Eu poderia fazer melhorar o meu funil de cadastro e eu poderia integrar campanhas de marketing no Google e no Facebook, tá bom? Então eu poderia focar nessas 2, vamos supor que cada uma demora mais ou menos eu tenho um time que ele tem um número de pessoas de desenvolvimento que eu consigo fazer elas em sequência, uma atividade depois da outra, como essa aqui vai melhorar o funil, eu consigo trabalhar em cima em uns 3 meses, e aí integrar as campanhas do Facebook eu consigo em 3 meses. Veja só, você concorda comigo que se a gente entrevistar clientes, eles nunca vão falar que, olha, eu queria que você melhorasse as campanhas, eu queria... Os nossos usuários dificilmente vão responder isso aqui numa pesquisa. Então, depende sim de análise de dados, né, uma análise de dados de como está o nosso funil, de como está o nosso número de clientes que a gente adquire por mês, para a gente ter isso como direcionamento e ter essas ideias. Então, é assim que a gente vai cruzando, entendeu? Não é só entrevistar, tá? Não existe essa visão romanceada de que a gente só entender o cliente, resolver os problemas do cliente. Não é só isso que a gente faz, tá? Gerenciamento de produto não faz só isso. Esse é um erro aí que eu vejo em muitos lugares que explicam como funciona o Product Management e acabam deixando um pouco... É como se explicasse só um lado da moeda, sabe? E a gente tem 2 lados. A gente é gerente porque a gente tem que olhar como um negócio, tá? Por isso que quem trabalhou na área financeira, quem trabalhou com parte de administração, com marketing, quem já teve empresa, já teve, às vezes, alguma experiência de fazer uma startup e tal, vai se dar muito bem na área de produto, tá? Porque vai entender que a gente tem que, às vezes, tomar decisões baseadas em
outras coisas, né? Então, beleza. Esse aqui é um exemplo. Agora, melhorar a ativação. Vamos pensar em outros duas features aqui para melhorar a ativação. Eu pensei aqui antes, eu pensei na feature de envio de pushes e e-mails, né? Push é aquela mensagem que manda no celular. Então, a gente teria... Por quê? Porque a pessoa, vamos supor que na jornada do usuário, o usuário cria sua conta, né? Baixa o aplicativo, cria a conta, e aí ele não faz nada. Então, a gente manda uma mensagem, olha... Veja só o que a gente faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, olha só o que tem no aplicativo. Então a gente envia isso para tentar avisar o cliente e manter ele aquecido para utilizar o produto, tá? E eu poderia pensar também numa ideia de feature de cupons de fidelidade. Eu poderia ter essa possibilidade de cupons de fidelidade porque eles vão aumentar a ativação, o engajamento, né? E aí eu poderia dizer que aqui é um time que, vamos supor, acho que features de fidelidade talvez demore um pouco mais. Vamos colocar 4 meses aqui para isso. E o feature de push vai ser um pouco mais. Então a gente vai ser também um pouquinho mais. Inclusive quando você coloca os dois assim, a gente poderia até quebrar, né? Feature de pushes e depois features de e-mails. Mas enfim, vou deixar junto aqui. E esse é um time que a gente consegue trabalhar em paralelo. Essas duas atividades. Então você já começa a visualizar as coisas como elas vão ser feitas. Então aqui está o roadmap, né? Aqui está o roadmap e os nossos objetivos e o que está relacionado aos nossos objetivos no roadmap, tá? E agora vamos pensar na última que faltou, que seria melhorar a experiência nos restaurantes, tá? Bom, vamos considerar o exemplo que a gente tem realmente como trabalhar essas atividades aqui em paralelo, tá? Essa paralelização, ela é possível pelo tamanho do nosso time. Então vamos colocar que a gente consegue, eu quero trabalhar numa melhor gestão aqui de upload de fotos. Vamos supor, né, para que os restaurantes consigam colocar fotos a respeito dos seus, do ambiente, dos fotos, dos pratos, etc. E a gente também teria uma adição de cardápio. Se a gente colocar que a gente tem um time ainda maior, poderia fazer até em paralelo, e aqui ficaria e aí aqui a gente teria um espaço aqui para fazer uma outra coisa ainda, até a gente às vezes nem, né, outras iniciativas relacionadas a isso, tá? Então a gente poderia trabalhar aqui. Vou considerar o cenário que a gente não tem, tá? Esse é o cenário que a gente teria, né, mais time, um cenário que a gente teria um time mediano, digamos assim, de tamanho e capacidade, e o terceiro cenário, bem possível, que o nosso time é tão pequeno, ainda é pequeno e a gente não consegue. Ou então a gente quer focar apenas em duas iniciativas. E a gente deixa essa questão de melhorar a experiência dos restaurantes lá para 2025. Tá? Então a gente, até não preciso tirar daqui, mas eu vou deixar o upload de fotos e a adição de cardápio para serem feitos no ano que vem. Então eu decido uma priorização com base nos meus objetivos e resultados esperados para aquele período, para desenvolvimento naquele período do nosso time, tá? Então, lembrando aqui, de 2025, tá? Então, esse é um jeito que a gente compara, né? A gente colocaria os nossos roadmaps e objetivos dentro da mesma visualização, tá? Agora eu vou dar um exemplo. Ficou claro, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, comentem. Lembrando que todo o conteúdo do meu curso você pode acessar aqui na PRD Academy, tá? Tem o link na descrição. E aí eu ensino desde o Discovery, a parte do Delivery, como criar um MVP, como que a gente prioriza, várias ferramentas, porque você tem que ter conhecer mais de uma forma, porque dependendo da situação você vai precisar de um jeito ou de outro. Enfim, é bastante coisa. E agora eu vou dar um exemplo para quem ficou até aqui, que eu comentei no começo do vídeo, de como a gente trabalha quando surge uma nova estratégia. Então a gente está com um plano, o plano é esse, e aí a gente vem um novo plano, mudou o plano, a gente tem uma nova iniciativa, que a gente trabalha aqui, lembrando, esse aqui é um aplicativo para encontrar restaurantes pet friendly. Agora a gente analisa que a gente tem um novo objetivo, e o nosso novo objetivo vai ser expandir o aplicativo para encontrar não só restaurantes, mas encontrar também clínicas veterinárias e hotéis para cachorro, né? Então, e aí hotéis ainda a gente poderia ter alguma coisa relacionada até às vezes a encontrar
outras pessoas que possam cuidar né, dos animaizinhos quando a gente for viajar e tal. Então, esse poderia ser um objetivo. O nosso aplicativo ele busca uma coisa, agora a gente quer que ele busque outras coisas também, entendeu? A gente está expandindo as features. Então, a gente vai ter features específicas para isso, sabe? Adicionar telas de clínicas, né? Então, aqui vai ser gigante, uma atividade bem grande. Adicionar telas de hotéis. Então aqui eu tô agrupando bastante as coisas, tá? Porque na prática a gente teria várias features relacionadas, né? Tanto do banco de dados, quanto de design, quanto de UX, mas vamos dizer que esse é o objetivo e ele vem na frente, às vezes até da ativação. A gente fala assim, não, a ativação vai ficar para depois. Vamos supor, a gente toma uma decisão de que a gente deixa a ativação para depois. A gente pode tomar essa decisão porque a ativação está indo bem, e a gente acaba vendo que a gente quer melhorar essa questão de ter mais opções, que tenha mais coisas dentro do aplicativo como opções. Então a gente ficaria com um roadmap focando assim. E aí, obviamente, né, a gente pode daí fazer um trabalho aqui de design, aqui, de tentar deixar um pouco mais claro e focar no que a gente vai fazer esse ano apenas. Aí você vai fazer esse recorte. E, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem, deixa eu ver se ficou bom, ficou um zoom demais. Eu trabalharia assim, né? Ó, nesse semestre, 2020, a gente vai trabalhar esse aqui, esses são os nossos objetivos e essas são as features que a gente vai trabalhar. Né? Então você vê que tem uma flexibilidade grande, porque existem vários objetivos possíveis, várias features relacionadas a cada um desses objetivos e por aí vai, tá? Por que a gente faz isso? Porque o roadmap ele é uma ferramenta de comunicação, ele serve para mostrar e comunicar tanto para nosso time, quanto para outros stakeholders, quanto para a liderança, o que é que a gente está fazendo relacionado aos objetivos estratégicos, né? E, enfim, é por aí o caminho, tá? Espero que tenha ajudado, né? A ideia desse vídeo veio de uma pergunta de uma aluna do meu curso, então foi uma pergunta muito boa. Selma, minha aluna, fez essa pergunta, achei excelente. Eu respondi para ela o vídeo, fiz um vídeo específico para ela, tirando algumas dúvidas a mais que ela tinha também. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui e colocar para todo mundo, para vocês também verem e terem noção de como é que funciona o jeito que eu trabalho. Então, se vocês gostaram, deixem o like também no vídeo e nos vemos no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.